Queridos irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo sempre enfrentou desafios. Desde o seu nascimento em Jerusalém, houve momentos de crescimento, de milagres, mas também de conflitos internos. O texto de Atos 6 nos mostra um episódio importante. Um problema surgiu entre os cristãos judeus de fala grega e os de fala hebraica. As viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, e isso poderia gerar divisão. Mas, guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos encontraram uma solução equilibrada, sem negligenciar a missão espiritual nem a social. Essa história nos ensina princípios preciosos para a igreja de hoje. Conflitos culturais e sociais. No primeiro ponto da lição, vemos dois tipos de conflitos, o cultural e o social. O conflito cultural ocorreu porque havia dois grupos dentro da igreja: os judeus helenistas, que falavam grego, e os hebreus, que falavam aramaico. A barreira de idioma e costumes gerou distanciamento. Isso nos lembra que, mesmo sendo um só corpo em Cristo, ainda carregamos diferenças culturais que podem criar tensões. O conflito social se deu porque, devido a essa barreira, as viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. A igreja é espiritual, mas também é uma organização com responsabilidades sociais. Tiago 1:27 afirma que a religião pura inclui visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A prioridade da missão completa. A prioridade da igreja não é escolher entre o espiritual e o social, mas integrar os dois. Isaías 58:6 e Mateus 25:35 e 36 deixam claro que servir ao próximo é parte do culto a Deus. É um erro pensar que louvor e eventos são mais importantes do que ajudar os necessitados. O cristianismo autêntico cuida da alma e do corpo, proclamando o evangelho e praticando a compaixão. Delegação de tarefas. Os apóstolos, percebendo a gravidade do problema, decidiram agir sem abandonar a oração e a pregação. Atos 6:4 mostra que eles priorizaram o ministério da palavra e da oração, mas também reconheceram a urgência do cuidado social. Eles entenderam que não há conflito entre tarefas espirituais e sociais. Ambas fazem parte de uma única missão. Assim surgiu a diaconia, o serviço na igreja. Ser diácono não era algo menor, mas uma função nobre, que exigia caráter e preparo. Princípios para servir. A escolha dos diáconos foi guiada por 3 qualidades: boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Ter boa reputação significa viver de forma íntegra diante de Deus e das pessoas. Ser cheio do Espírito Santo indica comunhão profunda e poder para servir. Ter sabedoria significa agir com equilíbrio e amor. Não basta ter dons, é preciso sabedoria para usá-los. Sem amor, até os maiores talentos perdem valor, como ensina 1 Coríntios 13. Conclusão. A lição nos ensina que a Igreja de Cristo é tanto espiritual quanto social. O serviço cristão é um reflexo do amor de Deus. Quando cuidamos da alma e do corpo, pregamos e ajudamos, refletimos o caráter de Cristo. Que aprendamos com a igreja primitiva. Conflitos podem surgir, mas, se buscarmos a direção do Espírito Santo, encontraremos soluções que preservam a unidade e fortalecem a missão. Que em nossas igrejas locais não falte nem a palavra, nem o pão.